No vídeo da inteligência corintiana chamado A Nova Inimiga de André Sanches, que aliás foi um sucesso de audiência e de acesso, muito obrigado a todos, eu disse textualmente sobre o custo da Arena Itaquera. Abre aspas, de 320 milhões de reais inicialmente citados numa reunião do Conselho Deliberativo, fecha aspas. Quero fazer um reparo no texto, mas o reparo porque eu fui condescendente. O custo prometido da obra e citado no Conselho foi menos do que isso. Eu peço a sua atenção. Na reunião do Conselho Deliberativo do dia 16 de setembro de 2010, André Sanches declarou ao microfone, diante de centenas de conselheiros sobre a Arena Itaquera, o Corinthians não vai gastar dinheiro nenhum e não vai assumir dívida. Repito as palavras de André Sanches a respeito do estádio registrado em ata daquela reunião. O Corinthians não vai assumir dívida. Era um pronunciamento oficial, onde no final do mesmo ele pedia a aprovação do Conselho para o contrato com a Odebrecht. E mais à frente, mas já se desdizendo, tive uma reunião que me induz a dizer que o estádio será o estádio da Copa. Vou falar do jeito que eu acho que a maioria entende. Fizemos um pré-contrato, um pré-intenções com a Odebrecht, com preço fechado para 48 mil pessoas de 335 milhões. Preço fixo. Repito, Sanches afirma, preço fixo. Está na ata. Você quer mais? Sanches continua. Então, aspas de novo. Não pode passar desse valor. Fecha aspas. Agora, o inacreditável. O que sobrar deste valor máximo de 335 milhões de reais, se conseguirmos fazer o estádio por 280, 300, 310 milhões, menor, portanto, que 320, volta tudo para o Corinthians. Fecha aspas. Ou seja, a fantasia que foi vendida ao Conselho é que o Corinthians teria estádio de 48 mil pessoas que custaria 335 milhões de reais, ou menos, e que o Corinthians poderia receber algum de troco. Está aí a ata na tela. O preço fixo de 335 milhões de reais para a construção, que podia ficar até em menos de 320 milhões, nas palavras e na promessa do ex-presidente. Ouvindo isso, o Conselho aprovou na boa-fé. O tempo passou e viu-se que a história era bem diferente. Por isso, pergunta-se, cadê o contrato com preço fixo? Cadê a economia da obra, que reverteria para o Corinthians? Na verdade, os 335 milhões de reais, ou menos, viraram primeiro mais de 800 milhões de reais e depois estratosféricos 1 bilhão e 200 milhões de reais. Quanto à promessa de o Corinthians não ficar com nenhuma dívida, nunca mais se ouviu falar a respeito. Em lugar disso, a hipoteca de parte do imóvel do Parque São Jorge. Agora que está sendo investigado pela Justiça, só falta André Sanches para se defender e tentar explicar no aumento brutal no custo da Arena Itaquera, afirmar que o Conselho do Corinthians aprovou o orçamento da obra. Nesse instante, vamos lembrar do que foi prometido ao Conselho e mostrar esses documentos que exibimos aqui. Foi dito uma coisa e posteriormente ocorreu outra. Os conselheiros agora estão bem lembrados e a Justiça bem documentada a respeito. Porém, não é mais para o Conselho do Corinthians que André Sanches terá que explicar o estouro dos custos da Arena, que se tornou uma verdadeira caixa preta. Infelizmente, as explicações de Andrés agora terão que ser dadas para a Polícia Federal no âmbito da Operação Lava Jato, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, onde ele está sendo investigado por suposta corrupção passiva.